A minha oração e o meu desejo é que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Para hoje vamos ler 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, palavras do apóstolo Paulo. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Nós temos pensado no tema Aprendendo a Ser Forte, e hoje, com essa palavra aqui do apóstolo Paulo, com essa palavra de Deus, eu quero esclarecer uma confusão que muitas pessoas fazem. É a confusão entre tentação e tribulação e provação. A tentação está lá em 1 Coríntios 10, 13. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que a tentação, quando a gente é tentado, a tentação sempre é mais fraca do que as nossas forças. Ou seja, a gente é mais forte do que a tentação. E lá Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 13, que Deus é fiel e não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Isso é a tentação. Aqui nós lemos em 2 Coríntios 1, 8, que a tribulação, há tipos de tribulação. E eu entendo que uma dificuldade se torna tribulação, entra nesse nível de tribulação, uma dificuldade, porque a gente pode ter uma dificuldade menor, não é? Mas ela se torna tribulação quando ela está acima das nossas forças. Ela está acima das nossas forças. É o caso aqui, Paulo vai dizer que ele desesperou da sua própria vida. Foi uma tribulação bem forte, porque o que ia se perder não era famílias da igreja, ou um casamento que vai chegar ao fim, ou um empreendimento que vai à falência. Não é esse tipo de tribulação. É uma tribulação que estava colocando em risco a sua própria vida e dos seus companheiros. Então era uma grande tribulação. A tribulação tem esse aspecto, é mais forte do que as nossas forças. A tribulação também, é importante dizer, ela pode ser por causa da vida, pela vida, às vezes alguns erros que a gente cometeu, ou a própria situação que se estabelece, a pandemia, a grande tribulação. Quantas famílias não entraram num estado de grande tribulação, de enfermidade, perdas, e não dependia delas, não foi um erro que elas cometeram. Às vezes a gente comete alguns erros que aquilo se torna uma tribulação. Mas a tribulação também, ela pode vir de Deus, é bem verdade. Não é toda a tribulação que vem de Deus, mas há tribulações que Deus coloca na nossa vida, e essas tribulações se tornam provações. É para provar a nossa fé. Mas, seja dos nossos erros, da própria circunstâncias, ou uma tribulação que se torna provação que vem de Deus, todas essas circunstâncias que se enquadram na tribulação, elas são mais fortes do que as nossas forças, como nós dissemos, e por isso nos leva a nos fortalecer em Deus. E toda tribulação nos torna mais forte quando nós passamos por ela. E é por isso que Deus usa a tribulação para fortalecer às vezes a nossa fé, e aí se torna uma provação. Mas repito, nem toda tribulação vem de Deus. Mas a tribulação, nela a gente deve buscar forças em Deus. Em uma tribulação a gente precisa aprender a ser forte. E a gente vai passar por essa tribulação. E a gente vai sair mais forte. Aqui o apóstolo Paulo, nesse texto lido, vai dizer que eles perderam a esperança. Mas no verso 9, depois vocês podem ler, no 10, ele vai dizer que diante dessa situação, eles reconheceram a fraqueza deles e buscaram força em Deus. E Deus livrou eles dessa tribulação. E Paulo, por isso, tinha certeza que Deus poderia livrá-lo de qualquer outra tribulação. É isso que a tribulação ocasiona na nossa vida. É difícil, é terrível passar por tribulação. Mas quando a gente passa fortalecido no Senhor, buscando no Senhor o fortalecimento, a gente não fica no caminho.
e a gente sai mais fortes. Então, diante das tribulações, eu não sei qual é o seu tempo, pode ser que você esteja vivendo um tempo de tribulação. Se fortaleça no Senhor. Meu irmão, você que não está na tribulação, está na luta diária, quando vier a tribulação, corra para o Senhor, se fortaleça no Senhor. É com essa palavra que eu quero profetizar um dia como um final de semana abençoados sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.